O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi o convidado do LIDE Santa Catarina para o almoço-debate com os empresários catarinenses. O encontro foi realizado dia 13 de junho, na sede da Fiesc, a Federação das Indústrias de Santa Catarina. O LIDE, mais uma vez, com seu papel de buscar esclarecimentos para a sociedade e promover os debates que possam melhorar o Brasil, está trazendo hoje um pré-candidato à presidência do Brasil, assim como fez num evento em parceria com a DVB e o Flávio Rocha, né? Então o LIDE sempre está buscando essas oportunidades para esclarecimento à população e para que a gente possa perceber a real intenções desses candidatos e como pode contribuir para essa melhoria do Brasil. Olha, eu acho que o Brasil vive uma encruzilhada. Desde o impeachment da ex-presidente Dilma, a gente vem numa crise institucional que gera uma crise econômica, sucessivos problemas. Eu acho que é o papel do grupo de líderes empresariais do LIDE, capítulo Santa Catarina, a gente tentar fazer essa contribuição institucional. Em ano eleitoral, os candidatos ao cargo de presidente da República se apresentam com propostas e soluções que renovam a nossa esperança de um Brasil melhor. É praxe. Olha, eu acho que o nosso desafio é o Brasil voltar a crescer. Não um crescimento cíclico, mas um crescimento sustentável, né? Nossa meta é dobrar a renda do brasileiro. Então, quem ganha 2 mil, 4 mil. Quem ganha 4, 8 mil. Melhorar a renda do brasileiro. Para isso, nós precisamos ter uma agenda de competitividade. Porque o Brasil ficou muito caro. Governo grande, pesado, ineficiente. Então, eu pretendo fazer uma reforma do Estado para desonerar o trabalhador, o empreendedor, reforma tributária, simplificar o modelo tributário, né? Hoje muito burocrático, destravar a economia, abrir a economia para você conquistar novos mercados, educação básica de qualidade, sistema bancário, você ter mais crédito com spread menor, infraestrutura e logística, enfim. E agir rápido, né? Janeiro, tomou posse, reformas para o Brasil voltar a crescer. No regime presidencialista, como é o caso brasileiro, o presidente da República, como chefe do Poder Executivo, é o responsável pelas decisões na área da saúde, segurança, educação, enfim, tudo, até pelos rumos da economia. É ele quem nomeia os ministros e os titulares dos principais cargos do governo dele. Só que ao lado desse processo, é preciso consolidar a base parlamentar. E é nesse ponto que o presidente da República se torna refém do jogo político. E o jogo é feroz. Em troca do apoio, o que é que acontece? Loteamento de cargos, alianças espúrias. Conhecemos bem o enredo dessa história. A pergunta é: como governar de forma republicana e implantar as reformas que o Brasil precisa com um sistema político tão corrompido como o nosso? Diagnóstico perfeito, o seu, Raimundo. O que precisa é eleger bons parlamentares. As mudanças não são apenas no executivo, elas são primordialmente no legislativo, a nível federal, de Congresso Nacional, e a nível de Estado, nas Assembleias Legislativas. O que é que eu quero dizer? Nós precisamos de uma constituinte exclusiva, de homens e mulheres que não precisem de votos nas próximas eleições, que votem de acordo com os interesses do Brasil. Nós estamos convencidos de que o Brasil precisa acertar nesta eleição. O Brasil não pode errar. E acertar nessa eleição significa votar em alguém que tenha, acima de tudo, competência, experiência e honradez. E que tenha bons propósitos. E o maior propósito que um governante pode ter, além de fazer a economia funcionar, de gerar empregos, desenvolvimento, é unir o país. O Brasil precisa se unir. O Brasil está dividido. O Brasil não tem a classe política unida, o Brasil não está unido na força de trabalho, porque nós temos muitos desempregados, nós temos muita gente excluída do processo de justiça social. Então, o governante que assumir o comando do país precisa unir o Brasil, fazer com que todos os brasileiros queiram caminhar na mesma direção. Estamos na dependência da compreensão e da avaliação correta de um candidato para ser
presidente do Brasil e não um demagogo que fique ocupando o lugar e nos retendo no progresso. O que nós desejamos é o progresso, é gerar empregos, é oportunidade para todos. Na realidade, quem for eleito no Brasil, uma mensagem positiva, aclamado por no mínimo 70 milhões de brasileiros, tem oportunidade de chegar no primeiro impacto e apresentar a reforma. O Congresso brasileiro, ele já apresentou uma reforma importantíssima, que foi o Judiciário que acabou. Quer dizer, nós já tivemos, de parte do Congresso, a aprovação da cláusula de barreira, já tivemos tudo isso. Lamentavelmente, o Judiciário é que se meteu no assunto e fez voltar atrás. Quer dizer, nós já tivemos um gesto da Câmara, já tivemos um gesto do Senado, já tivemos a reforma do teto, já tivemos a reforma trabalhista, já tivemos várias reformas que, mesmo com o desgaste do governo Temer, conseguimos alcançar. O país não terá condições de manter uma estabilidade fiscal, uma política monetária e fiscal sem implementar a reforma previdenciária. Isto não é uma questão que atinge apenas o Brasil, todo mundo hoje está está trabalhando nessa questão. Segundo ponto, nós devemos começar por uma simplificação do sistema tributário. O que nós não podemos fazer é a reforma acarretar mais aumento de tributo, porque a sociedade não suporta mais a carga tributária que já temos. Mas uma simplificação certamente traria benefícios, reduzindo o custo de cumprimento das obrigações tributárias. O desafio é grande e a gente precisa ter muita responsabilidade, equilíbrio, prudência, mas ao mesmo tempo coragem. As mudanças elas precisam acontecer, as reformas precisam ser feitas. Se nós não tivermos competência política, coragem para fazer, o preço a pagar será muito alto. Por isso que eu me associo naqueles que buscam o equilíbrio, mas o equilíbrio com as mudanças. E o Brasil é muito forte, o Brasil tem muita força, ele pode e vai reagir. Agora, essas correções precisarão ser feitas. Eu acho que elas serão feitas de qualquer forma, mas nós precisamos fazer dentro de um processo democrático, do direito do voto, né? Num Estado equilibrado. E por isso que a eleição é tão importante, porque a gente tem que colocar esse assunto em pauta, fazer com que ele seja debatido e aquele que for escolhido pelo povo receba da sociedade a força para executar essas mudanças. Quem ganhar a eleição vai ter mais de 50 milhões de votos. Isso dá uma força muito grande. Se usar essa força do povo, essa força das urnas para poder fazer as medidas que o Brasil precisa, eu não tenho dúvida, nós vamos retomar a economia. E a economia é que nem psicologia. Você precisa ter, para crescer, para ter emprego, você precisa ter investimento. Investimento é confiança, senão não vai ter investimento. E precisa ganhar confiança, né? Eu acho que é isso que nós vamos fazer.